Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. I'm Antônia, eu sou Antônia. And we are here to a new class. Nós estamos aqui para uma nova aula. Comigo está o professor Ed. Good morning, Ed. Good morning, Antônia. How are you? I'm fine, and you? I'm fine, too. Okay, that's it. Você vai falar? Sim, ok. Eu sou moderador. I'll be the moderator. Everything that you say, tudo que vocês falarem, I'll be telling Antônia. Vou dizer para a Antônia aqui, vou fazer a moderação no chat. Lembrando aí, não compartilhar informações pessoais e participar da aula ativamente. Bem, eu vou começar a aula hoje diferente. Vou começar filosofando, né? Eu assisti a aula do professor Marconi, da terceira série do ensino médio. Ele estava falando sobre liberdade. Eu achei uma aula bem interessante e eu trouxe aquela aula para o meu momento que eu estava vivendo. Nessa aula, ele dizia que a liberdade é uma escolha, né? Nós achamos que nós temos a liberdade para escolher qualquer coisa. Por exemplo, eu escolhi estar aqui no Centro de Mídias. Foi uma escolha minha. Mas eu não escolhi trabalhar com o Ed, não é, Ed? E nem o Ed escolheu trabalhar comigo. Eu não escolhi trabalhar neste estúdio, né? E também não escolhi trabalhar nessa equipe. Então, eu aprendi com essa aula do professor Marconi que a liberdade é subjetiva. A gente acha que tem a liberdade de, mas muitas vezes nós achamos, nós não temos. Mas o que você quer dizer com isso, teacher? Bom, é isso em relação à avaliação. Né? A liberdade ela é subjetiva. Infelizmente, eu não posso atender às solicitações de vocês, porque eu não tenho a liberdade de. Então, alguns alunos na avaliação da semana passada pediram para mudar o tema da aula. Eu não posso mudar o tema da aula. O tema da aula é o tema da apostila do caderno do aluno. Então, se o caderno do aluno vai falar de fenômenos naturais, nossa aula será de fenômenos naturais. Vamos torcer para que o quarto bimestre o tema seja diferente. Aumentar o chat, o tempo do chat. Eu também não posso aumentar o tempo do chat, porque nós seguimos um protocolo, né? A gente tenta fazer a aula ficar um pouco mais leve, de acordo com o conteúdo, com a situação que nós estamos vivendo, mas também eu tenho um certo limite, né? Eu não posso extrapolar, tá certo? Mas a gente tenta aí sempre melhorar o andamento da aula. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ed? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho o que a gente também pode mudar um pouquinho lá como aluno, né? Que a gente sempre tentar ver que esse conteúdo, essas habilidades, esse tema, ele vai servir também para o futuro, né? Vocês, quando forem fazer um certificado, por exemplo, caem textos, os certificados. Eu sou professor de inglês, mas quando eu fui fazer minha prova para ter o certificado em inglês, caiu texto de ciências, caiu antropologia, caiu história. Então, são vários temas variados aí, a gente acaba tendo que saber atualidades também, Sim, né? Então, a gente tenta deixar a aula um pouco mais interessante, ok? Então, era esse o meu recadinho. Na aula de hoje, eu vou agradecer aos professores, né? Da semana passada. Muito obrigada, teachers. Vocês estão sendo maravilhosos, ajudando os alunos no chat, explicando a matéria. Pessoal, fica atento com os professores, eles estão dando dicas. Quando vocês falam que não entendi, eles explicam novamente, porque às vezes nós temos 30 mil alunos aqui no chat, não dá para olhar todo mundo de uma vez. Então, eu gostaria de agradecer, me desculpe se eu errar o nome de vocês, a professora Edenir, 6425, ela pediu foco na aula, dizendo que o aluno deveria fazer, falando para eles o que ele deveria fazer, dando dicas também. A Tatiane, dando a tradução de perguntas. A professora Josefa, desejando boa aula. A professora Viviane, pedindo para responder em inglês. A Luana Fiord, ajudando a responder. Achei legal. Ela copiou a pergunta lá no chat e pôs mais ou menos como vocês deveriam responder. Bem bacana. A professora Maria José, também ajudando e respondendo as questões. A professora Cristina escreveu no chat e também na avaliação ela fez uma pergunta. Quando eu for falar de cognatos, eu respondo a sua pergunta, tá bom? Alunos, vocês ficam falando que a gente não fala o nome de vocês, mas é muita gente, tá? Eu procurei os alunos que eu vi que mais se repetiam no chat. A Bianca Maria, a Gabriela, a Yasmin Vitória, a Jennifer, a Ana Júlia Santos, o Matheus Melo, a Yasmin Pereira, o João Gabriel, a Giovana Gabriela, a Daniela Araújo e o Maurício Cunha. Eles estão sempre respondendo às interações em inglês. Muito legal, gente. Vocês melhoraram bastante, mas acho que ainda dá para melhorar um pouco mais, né, Ed? Sim, a gente sempre é um processo de aprendizado, né?
Isso, errar, gente, é normal, né? Mas a gente tem o quê? Pegar esse erro e tentar melhorar na segunda vez, tá bom? Na segunda tentativa. Vamos começar a aula? Sure, let's go. Você pode ler as habilidades, por favor? Sure. Vamos lá. Ability 13, organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, suporte e de formato do texto. 17, explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o conteúdo de uso. 20, empregar de forma inteligível o verbo modal para descrever habilidades no presente e no passado. 23. Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de pensar e expressar o mundo. E as reading strategies são skimming, scanning, cognates and others. Muito bem, muita coisa para esse bimestre, né? E vocês ainda também não estão com o caderno do aluno, eu fiquei sabendo que só chegaram nas escolas no final do mês, então não esqueça de dar print, organizar o caderno, para quando você receber a apostila, tá tudo bonitinho aqui, tá? Aqui o diretor vai colocar na tela o endereço, o link de onde está o caderno do aluno, para você já ir baixando, se organizando, arrumando seu caderno, tá? Para não ficar muito em cima da hora, ok? Acho que já deu tempo de dar aí um print na tela, tá certo? Então, agora, nós vamos para o nosso material. O que vocês vão precisar para a aula de hoje? Your notebook. Seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. O caderno do aluno vocês ainda não têm, tá certo? Mas dá um print na tela aí, depois você organiza bonitinho. For this class, para essa aula, we have a question. Nós temos uma pergunta. Olha lá a pergunta que o diretor vai colocar para vocês. Do you know how climate change can affect our planet? Você sabe como as mudanças climáticas podem afetar o nosso planeta? Vocês perceberam que tem uma palavra que está ali destacada, em letra maiúscula e vermelha? Ela fará parte da nossa aula hoje, tá ok? Então, vamos lá. O diretor vai colocar lá na tela como vocês deverão responder em inglês. Tem aquela parte que tem a linha, tá? Tentem responder, de acordo com o que nós aprendemos até hoje, que palavra caberia ali, né? De acordo com a nossa pergunta. Se você não souber colocar uma palavra em inglês, né? Você coloca em português mesmo, mas escreva ela, tá? Então, qual era a nossa pergunta? Do you know how climate change can affect our planet? Né? Você sabe como a mudança climática pode afetar o nosso planeta? Aí você vai colocar, in my opinion, na minha opinião, our planet can be affected. Nosso planeta pode ser afetado. Qual é o motivo que pode afetar o nosso planeta? Quais são as razões, o motivo que podem afetar a mudança climática do nosso planeta? Então, a resposta vai ficar ali na tela e você vai ter 1 minuto no chat para você completar ali. Não tem problema se você não souber a palavra que se encaixa, tá? Até o final do bimestre, você consegue colocar uma palavra. Mas procure escrever em inglês lá no chat, ok? See you later. Te vejo. Foi bem legal a resposta que vocês deram, só que vocês não deram a resposta completa. Deveria ter colocado completo, né, Ed? Não, mas tem uns completos aqui sim, Antônia. Tem uns que colocaram? Tem, sim, olha só. A gente tem aqui a Maria Helena. In my opinion, our planet can be affected by pollution. Muitas pessoas colocaram pollution, a Giovana também colocou pollution. A Luísa escreveu em português, o aquecimento global. O João Paulo, deforestation and greenhouse effect. O Gustavo, by humans and pollution. E a Laura,
também falou, só que ela escreveu completo. In my opinion, the planet may be affected by pollution. Isso mesmo. Tá vendo como é fácil, gente? Vocês colocaram a palavra pollution em inglês. Se vocês tivessem colocado in my opinion, the planet can be affected by pollution, the planet can be affected by human, né? São várias as possibilidades que nós vamos estudar na aula. Então, try to answer in English. Tente responder em inglês para você melhorar o seu conhecimento, ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos ter um texto, esse texto vai ficar ali na tela para vocês darem um print, que nós vamos utilizar ele na aula hoje, né? Não é um texto que eu adaptei do caderno do aluno, tá certo? Diminuir um pouquinho as imagens para ficar um pouco mais visível. Então, ele vai ali para a tela, ok? Pode pôr, diretor? Nós vamos dar uma olhada. Eu vou ler em inglês, nós vamos revezar, tá, Ed? Mas nós não vamos traduzir agora, porque nós vamos fazer o skimming, tá certo? Eu não vou ler agora, não, vou ler depois do skimming, tá certo? Então, vou dar uma olhada no skimming, qual é? Que estratégia de leitura é o skimming? Você vai fazer a leitura do título, vai relacionar o título à imagem, e você vai responder a pergunta que está logo em seguida, tá bom? Eu estou falando um pouco mais para dar um tempo de você dar um print aí na tela, tá certo? Ou então você já ir olhando o título do texto e a imagem para conseguir responder. Eu acho que foi tempo suficiente, né, Ed? For sure. Agora, vou pedir para o diretor voltar em mim. Né? Toda aula eu estou colocando essa pergunta para vocês. Aí eu tirei ela hoje de lá da tela, tá? Por quê? Porque essa aqui eu já sei que vocês sabem responder, né? Como que eu faço toda a aula? O double question what eu corto, não aparece. Localizo o verbo, que é o verbo to be, né? E aqui eu tenho o sujeito. Como vocês já estão bem bacanas, vocês já estão sabendo inglês, eu vou substituir o title por um pronome. Qual é o pronome correspondente? It. Certo? Qual que é o verbo? Is. E aqui seria o título da aula, né? How climate can change, né? Acho que é isso o título. Seria assim. Agora, tem outra pergunta que vai ali para a tela, e eu não coloquei a resposta ali, como eu faço toda a aula. Eu vou verificar se vocês já sabem localizar o sujeito e o verbo. Então, você vai lá no chat, você vai ter 1 minutinho para você responder qual é o assunto do texto. Lembra que eu pedi para vocês olharem o título da aula, relacionar com a imagem, para tentar descobrir qual é o título da aula, tá certo? Acho que ficou fácil, né? That's very easy. Né? Ó, tô ficando ruinzinha com vocês, porque vocês já estão ótimos, nós vamos pular de nível aí, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouquinho e você coloca lá, what is it about? Qual é o assunto da aula? In English, please, por favor, em inglês. Parabéns, congratulations. Muita gente dando resposta completa, né, Ed? Yeah, that's nice. Eles estão respondendo bem, com respostas completas, tem pouquíssimos erros, vamos lá. Eles estão divididos entre climate e climate change. Então, a Mariana respondeu climate, e a Emily respondeu completa, it's about climate change.
E o Kaique respondeu, the subject of the lesson is the weather. Eu vi a resposta dele. Você viu? Ele deu escolheu um outro sujeito, mas não tem problema, tá? Aqui a gente ainda está no básico, né? Pegando o sujeito que está ali na pergunta. Depois, com o tempo, com a fluência, você pode até se aventurar e pegar outros sujeitos aqui. Olha lá qual é a resposta. It's about how climate can affect our planet. É sobre como o clima pode afetar nosso planeta. Né? Em outras palavras, também é sobre a mudança climática, tá certo? O Ricardo respondeu isso. Né? Em outras palavras, também está certo falar que é sobre a mudança climática, ok? Nós vamos voltar ali para o texto, tá? O diretor vai colocar ali no texto. Eu vou ler esse texto em inglês, porque nós vamos precisar para o próximo exercício. Só que agora, enquanto eu vou lendo o texto, vocês vão aí no caderno de vocês, vocês vão grifar ou escrever os cognatos, tá? Lembra que são os cognatos? Agora eu vou responder a professora Cristina. Professora, no 6º e 7º ano, eu não uso nomenclatura para falar sobre cognatos. Eu falo para eles de uma linguagem simples. Grife no texto as palavras que são parecidas com o português. Eu não falo nem cognato direto, cognato exato, porque eu acho que eles ainda são pequenos e eles vão se confundir. Então, procure uma linguagem mais adequada para o seu aluno. Eu simplesmente falo para eles, pessoal, vamos ler o texto, vamos grifar aqui as palavras que são parecidas com o português. Enquanto eu leio o texto com o Ed, você vai tirar aí as palavras que são parecidas com o português para facilitar a nossa aula de hoje, ok? E eu não vou traduzir agora, porque eu tenho um objetivo daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, Ed? Cada um lê uma frase? Cada um lê uma frase. Vamos lá. How climate change can affect our planet? Make animals and plant species be extinct. Extinguish all the oxygen on Earth. Make the weather and natural phenomena become harder and harsher. Melt the ice on Earth and South Poles. Make the water level rises on the whole globe. Change the ecosystems so people have to migrate to other regions. Eu acho que já deu para vocês tirarem aí os cognatos, que são as palavras que são parecidas com o português. Aqui, no nossa lousa, eu tirei algumas palavras. Olha, na primeira linha tem animal. Não é parecido com o português? Plant, também. Species, ó. Extinct. Então, na primeira linha, eu já compreendi tudo praticamente, né? Extinguish. Vem de extinguir, né? Acabar. Oxygen. Nerve. Ecosystem, ó, igualzinho. Regions. Também, parecido com o português. Isso aqui, gente, são os cognatos. O que são cognatos? São as palavras que têm a mesma raiz que o português. Isso aqui tem uma história, né, Ed? E é uma história bem bacana, que como surgiram as línguas aí e as transformações que elas surgiram. Então, o português e o inglês e algumas línguas, elas sofreram as mesmas transformações. Por isso que elas são parecidas, né? Tá certo? Então, a gente já viu os cognatos. Então, na primeira linha, do que nós vamos falar? Os animais, das plantas, das espécies em extinção. Extinguir, né? E oxigênio. Será que está falando da extinção do oxigênio? Pode ser, não sei, preciso fazer uma leitura mais detalhada. Na terceira linha, fala de norte, né? Será que fala de longitude, latitude, localização? Pode ser que sim. Aqui, o ecossistema e as regiões. Será que vai falar das regiões e o ecossistema de cada região? Pode ser. Então, quando eu faço essa leitura, eu estou na segunda leitura do texto, gente. A primeira, nós vimos o quê? Que eu sei que o nosso texto vai falar sobre mudança climática e como a mudança climática afeta o planeta. Eu posso dizer que eu não sei nada do texto? Eu já sei qual é o assunto do texto. Quando eu faço o skimming, eu já sei qual é o assunto. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura um pouco mais detalhada, que é o quê? O uso do cognato aqui, tá certo? Então, agora, como nós já fizemos isso, nós vamos para uma tela ali, né? E essa tela, não sei se vai dar para eles lerem aqui, né? A gente não vai traduzir ainda.
e vocês vão colocar lá no chat resposta a respeito disso. O chat vai ficar aberto e nós vamos fazer juntos. Então, o que eu quero pedir para vocês? Olha, para ajudar o Teacher Ed aqui, né, vocês vão ajudar ele e vocês vão colocar as respostas assim, ó. Tá vendo? Ó, 1. Yes, it can. 2. No, não é it, é I, né? Ou é it, né? It can. It can't. No, it can't. Vocês vão colocar todas no mesmo chat, juntas, para facilitar a leitura deles, tá? E depois nós vamos traduzir essas questões. Então, se eu tenho o yes aqui, a minha resposta vai ser afirmativa. Se eu tiver um no, essa resposta vai ser negativa. Enquanto eu estiver lendo a questão com o Ed, vocês vão usar os cognatos de cada pergunta, né? Que é o assunto que eu acabei de colocar em cada linha ali. São perguntas relacionadas ao texto, né? Então, nós vamos descobrir junto qual é o assunto do texto, tá certo? Então, eu vou lendo e o diretor vai abrir o chat e nós vamos fazer juntos, tá certo? Vou até um pouco mais devagar, né? Tá? Posso começar? Você também, né? Lê uma e eu leio outra. Sure. Pode ser? Right. Vamos lá. Pode deixar na tela para eles, diretor, a pergunta? Acho que o chat já está aberto, né? Number 1. Can climate change make animal and plant species become extinct? Yes, it can. Or no, it can't? 2. Can climate change make the planet so hot that it will explode? Yes, it can. No, it can't. 3. Can climate change extinguish all the oxygen on Earth? Yes, it can. No, it can't. 4. Can the oceans be the only safe place from climate change? Yes, it can. Oh, no, it can't. Tá? Então, vocês já colocaram aí a resposta no chat? Eles estão colocando só yes, no, mas tem o pessoal já Não, colocando. pode colocar yes, it can ou no, it can't. Number 1, yes, it can. 2, no, it can't. Essa aí é a resposta. Você vai fazer a leitura da pergunta usando os cognatos. Por exemplo, climate change, você já sabe que é mudança climática. Animal, você já sabe o que é, não é? Plant também. Species também. Então, vamos tentar ali traduzir. Can climate change make animal and plant species become extinct? Pode a mudança climática, os animais e as espécies de animais e plantas extintas? Então, eu não sei algumas palavras, mas eu vou fazer uma inferência. Pode a mudança das espécies de animais e plantas ficarem extintas? Yes, it can ou no, it can't. Tá? Então, através da leitura dessa questão, usando os cognatos, você vai deduzir qual é o significado dela. Vamos ver o que eles responderam? Então, tem o pessoal que está respondendo, a Mariana, por exemplo, escreveu 1, yes, it can. Então, ela respondeu completo aí, mas aí vocês podem ir colocando 2, 2, yes, it can, no, it can't. Coloquem o número e a resposta. Ela está perguntando se alguma coisa pode acontecer ou não, né? Para quem chegou agora e o pessoal falando que está meio perdido. A Lara respondeu 1, yes, it can't, no, it can't. 2, no, it can't. 3, yeah, no, it can't. Ela respondeu tudo no, it can't. Aqui já o o Matheus foi mais preguiçoso. Ele colocou só o sinal de mais e menos. Ô, Matheus, tá frio, mas vamos levantar aí esse ânimo, hein? A maioria também colocou isso. Colocou mais ou menos assim. Yes, no, vamos responder dando resposta completa. Vamos colocar agora a resposta na lousa? As possíveis respostas, diretor, por favor? Olha lá, de acordo com a leitura e a interpretação do texto, essas seriam as respostas possíveis. Can climate change make animal and plant species become extinct? Já vamos traduzir agora? Podemos traduzir. As mudanças climáticas podem fazer com que os animais e as espécies de animais e plantas se tornem extintas? Yes, it can. Sim, podem. Can climate change make the planet so hot that we will explode? As mudanças climáticas podem fazer com que o planeta fique tão quente que ele irá explodir? No, it can't. Não, não pode. Can climate change extinguish all the oxygen on Earth? As mudanças climáticas podem extinguir todo o oxigênio da Terra? Yes, it can. Sim, podem. Can the oceans be the only safe place from the climate change? Os oceanos podem ser os únicos lugares seguros
da mudança climática? No, it can't. Não, não podem. Então, isso daqui, gente, era de acordo com o texto, né? De acordo com as sentenças do texto. Vou pedir para o diretor voltar novamente lá no texto, para vocês darem uma olhada, tá? Enquanto eu vou pegar uma frase lá do texto e nós vamos fazer a inferência. Eu peguei a quarta linha. Olha aqui. Melt the ice on Earth and South Poles, making the water level rise on the whole globe. Ok? Peguei essa frase aqui. Aqui, eu não conheço a palavra melt, não sei qual o significado da palavra rises e não sei o significado da palavra roll. Então, eu vou fazer a inferência. O que é inferência? Eu pôr a minha opinião baseado naquilo que eu sei. Tá certo? Olha aqui. Ice, eu sei que é gelo. Não é? A gente compra ice o tempo inteiro, né? Ice cream. North, ó, eu sei que é um cognato, é o norte. South, eu sei que é sul. Poles, polo. Então, o gelo do polo norte e do polo sul. Ok? Quem assistiu TV esse final de semana? Vocês viram o que aconteceu com a Groenlândia? Você assistiu? Não assistiu? Não, teve uma reportagem falando que o gelo da Groenlândia derreteu, né, e que não volta mais. E o que aconteceu? A mudança climática fez com que o nível da água ele se eleve. Então, o gelo do Polo Norte e do Polo Sul. Isso é conhecimento prévio do assunto, viu, gente? Isso ajuda bastante. O gelo do Norte e do Sul, dos polos Norte e do Sul, né? O que estão fazendo? Water, a gente já estudou sobre água, não é? Quando você joga, você muda de level. O que é level? Nível. Nível, ó. Você está no jogo de vocês. Então, o nível da água no globo. O que acontece no nível da água? Ele sobe. Então, o que eu posso deduzir aqui? Que o gelo do Polo Norte e do Polo Sul estão fazendo com que o nível da água do globo terrestre, o quê? Aumente o nível. Eu não conhecia o significado dessas três palavras. Quando eu faço essa leitura geral do texto, aquela palavra que eu não sei o significado naquele momento, ela não interfere no meu aprendizado, na minha compreensão do texto. Depois que eu tiver um tempo, eu pego o dicionário e eu olho o significado da palavra. Isso é fazer inferência, ok? Espero que tenham entendido. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ed? Às vezes a gente com música também pode ajudar bastante, né, Antônio? Então, a notícia que você disse, né? Então, música, filme também, você acaba pegando aquele vocabulário, né? Título de filme, título de jogo. Isso é o conhecimento prévio do assunto, viu, gente? Isso é muito importante para a gente compreender um texto. Então, agora, se vocês perceberam, eu falei para vocês daquela palavrazinha que estava em destaque. Nós vamos trabalhar, ela é o verbo moldar can. E o diretor vai colocar ali para vocês tirarem um print e organizarem o caderno. Geralmente, na sala de aula, nós focamos em três habilidades. Mas eu coloquei várias formas que elas aparecem para vocês terem uma noção. Então, quando que ela aparece? A gente usa mais para falar sobre habilidade, capacidade e possibilidade. Mas ela também é usada em outros contextos. Ability. I can speak Japanese. Habilidade. Eu sei falar japonês ou eu posso falar japonês. Request. Can I borrow your notebook? É pedido. Posso pegar emprestado o seu caderno? Offer. Can I help you? Oferta. Posso te ajudar ou pois não? Possibility. You can win the competition. Possibilidade. Você pode vencer ou ganhar a competição. Permission. Can I ask you a question, please? Permissão. Posso fazer uma pergunta, por favor? Então, a gente usa também para pedir algo emprestado, para oferecer ajuda. E ali embaixo eu deixei o cannot por último, porque é a negativa do verbo modal can. You can't play video game now. Você não pode jogar videogame agora. Então, dá um print aí, bonitinho, para você organizar o seu caderno, certo? Acho que já deu para dar o print, não deu? Então, nós vamos voltar aqui para a nossa lousa, nosso flip chart. Então, o que eu falei aqui para vocês, que em sala de aula, a gente usa mais para falar sobre habilidade,
capacidade e possibilidade, né? Todos nós nascemos capazes. Algumas pessoas desenvolvem habilidade ou não. Por exemplo, eu sou capaz de andar de bicicleta, mas infelizmente, eu não desenvolvi essa capacidade, né? Eu morro de medo de andar de bike e não aprendi até hoje. Tem outras pessoas que têm uma habilidade de videogame, jogos matemáticos, né? Todos nós somos capazes. Alguns desenvolvem e outros não. Tá certo? Futebol. Todo mundo pode jogar futebol. Por que será que uns jogam melhor que o outro? Será porque eles praticam mais que o outro? Não sei. I don't know, I can't play soccer. You can't play soccer? No, I'm terrible. Então, aqui é a estrutura do verbo modal can. Essa aqui é a estrutura, tá? Como que eu uso a frase? A gente precisa de um sujeito que vai praticar a ação. O verbo can é igual para todos, ó, gente, é igual. E aqui a gente tem um verbo que vai estar no infinitivo. Eu não posso colocar o to aqui, tá? O verbo modal can não solicita to. Então, como que eu vou fazer a construir a palavra? I can learn. Eu posso aprender. You can learn. He can learn. She can learn. Difícil, gente. Very easy, não tem conjugação. Olha que Não beleza. tem, é tudo igual. Ele é igual para todos os sujeitos, ok? Agora, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vou passar agora para vocês. Nós vamos abrir novamente o chat e nós vamos fazer um exercício. It's about you, é sobre você, ok? Façam como na primeira pergunta. Não, nós vamos assistir um vídeo. I'm sorry, esqueci. Nós vamos assistir um videozinho ilustrando um pouquinho o uso do verbo modal e eu ainda tenho que explicar a negativa dele, tá certo? Então, see you later, te vejo daqui a pouco. The word can is used to express the ability to do something. For example, Ricky can skate. The word cannot is used to express something that one does not have the ability to do. For example, Nikki cannot skate. The words can and cannot are helping verbs. We use the word may. Tá vendo como é bem fácil essa matéria? Né? A gente usa para falar sobre habilidade. Vocês perceberam a tensão ali na palavra na negativa? O cannot, ele aparece em vários livros. A gente fala que é uma maneira mais formal de se falar, tá? Na maneira informal, o que a gente faz? Não precisa desses dois N's. A gente junta aqui, ó. No lugar do O, a gente corta e coloca um apóstrofe, tá? Fica can't. No, it can't. É errado falar assim? Não, não é. Né? Depende muito da maneira e do contexto que você vai usar. Se eu estou conversando aqui com o Ed, can you play football? No, I can't. No, I can't. Ele não precisa falar no, I can not. Né? Ele pode, de uma maneira informal, falar um pouquinho mais devagar. Então, agora, nós vamos fazer um exercício. Vocês vão responder igualzinho. O chat vai ficar aberto para vocês não gastarem interação. Vocês podem responder todas as perguntas juntas. It's about you, é sobre você. Né? No, I can, você pode responder. A 2, no, I can't, não, eu não posso, e assim por diante, tá certo? Então, vamos lá na primeira questão? Can I start? Posso começar? Sure. Já abriu o chat? Já. Entenderam, gente? Respondam todas, tá? Todas juntas numa mesma interação. A primeira. Não vou traduzir, você vai usar a estratégia de leitura agora. Can you think of good ideas? Yes, I can or no, I can't? O que é good ideas? Sabe? Olha lá, ideas. Parecidíssima com português. O que é good? Very good. Very good. Ó, foi uma coisa legal. Já responderam a primeira aí? Sim. Tá faltando um emoji. Olha o emoji bonitinho que apareceu ali na tela. Tá certo? Então, já responderam a primeira questão? Posso ir para a segunda? Next. Can you talk on the mobile phone? O que é mobile phone? Yes, I can or no, I can't? O que é talk? I'm talking now. Pode colocar o emoji.
Olha que lindinho ali, ó, ilustrando. Can you talk on the mobile phone? Yes, I can or no, I can't. Next, próxima questão. Can you swim? Yes, I can or no, I can't. Também tem um emoji ali para vocês. Não é emoji, é uma imagem, né? Can you swim? Yes, I can or no, I can't. Isso é pessoal, viu, gente? Não tem certo ou errado aí. Next, please, por favor. Can you shout and say bad words to your friends? O que é bad words? Bad é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa legal. E shout? Shout, eu lembrei de uma música, não posso falar. A única coisa que eu lembrei foi de uma música, tá? Então, shout é falar mais alto, né? Gritar. Yes, I can or no, I can't. You can say bad words to your friends. Você pode falar, dará para os seus amigos? Eu acho que já responderam, né, Ed? Estão respondendo. Tem pessoa que está numerando e pessoa que não. Então, o Henrique falou, por exemplo, yes, I can. Depois, a segunda, ele falou, no, I can't. Então, tem o pessoal que está respondendo sem número e não dá para saber muito bem. Mas a maioria respondeu yes, I can para a Maria. Até para a última? Tem mais uma pergunta. Can you dance? Yes, I can or no, I can't. Can you dance? Yes, I can or no, I can't. I can dance. Yeah, I can dance, sure. Yes, I can dance. Ok? Então, vocês perceberam como a gente usa o verbo moldar o can? Né? É para falar das nossas capacidades e das nossas habilidades. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né, Ed? O pessoal está usando aqui, está respondendo, está usando o can aqui. Acho que tá claro, senão faz pergunta e a gente tira a dúvida depois. Isso. Agora, eu quero dar um lembretinho de uma coisa para vocês. O verbo modal é muito fácil de lembrar, gente. Por quê? Tem muitas campanhas publicitárias que eles usam esse verbo modal para expressar. Por exemplo, o Barack Obama, na reeleição dele, ele usou esse slogan. Yes, we can. Nós podemos. Quem era? O eleitor americano e o Obama. Tá? Ó, aqui tem o sujeito e o verbo modal. Um time que eu não posso falar o nome também se apropriou desse slogan para fazer uma campanha de um campeonato deles. Yes, we can. Tá? Na minha aula, por exemplo, eu também uso o verbo modal yes, we can. Né? Quem? Me and my students. Nós podemos, sempre. Tá certo? E é o slogan do 7º ano, do 7th grade now. Sim, nós podemos. You can learn English. Você pode aprender inglês? Yes, we can. Sim, nós podemos. De que forma? Usando as estratégias de leitura, aproveitando os momentos de interação. Ok? Agora, nós temos um homework para fazer. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Acho que o pessoal pegou bastante aí. Lembrando que o can também a gente pode usar para nós conseguimos, né, Antônia? Também. Isso depende do contexto. Lembra? O contexto é a situação de uso, quando a gente vai usar. Por exemplo, lembra que eu dei os exemplos de emprestar, pegar emprestado? Né? Quando eu pego alguma coisa, eu peço para usar um objeto de outra pessoa, né? Eu uso o can também. Para pedir permissão. Olha bem o que can I go to the toilet, please? Eu posso ir ao banheiro também, pedir uma permissão. Então, a gente não usa só para falar de habilidade, capacidade e possibilidade. A gente também usa nessas situações. Em sala de aula, a gente usa mais capacidade, possibilidade e habilidade. Certo? Então, aqui nós temos um exercício lá do caderno do aluno que está na página 43. Tá? Eu vou explicar mais ou menos, porque vocês vão ter que reescrever a frase usando o can e o can't. A primeira, use the modal verb can. Use o verbo modal can. And the information from the last activity. E a informação da última atividade. To write what climate change can or can't to do our planet. Para escrever o que a mudança climática pode ou não fazer para o nosso planeta. Follow the example. Siga o exemplo. Write the sentence on your notebook. Escreva as frases no seu caderno. Então, lá no caderno de vocês, tá aqui, ó. Lá no texto, começa aqui, ó. Tá certo?
O que você tem que fazer? Você tem que pegar aquelas sentenças e acrescentar isso aqui, ó, na frente da frase. Climate change can make many animal and plant species be extinct. A mudança climática pode fazer muitos animais e espécies de animais de plantas serem extintas. Só que nesse caso, você tem que verificar o qual é verdadeiro e qual é falso para acrescentar can ou can't. Ok? Acho que ficou claro. That's it. A aula está acabando, Antônia. A aula está acabando. Have a nice day. Ok? Tem o QR Code para avaliação da aula. See you later. See you. Bye, bye. Bye, bye.